Paz do Senhor. Hoje eu venho falar sobre o meu testemunho do batismo com o Espírito Santo. Antes de começar o meu testemunho, eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 3, o verso 11, que diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Irmãos, Deus, eu creio que foi o Senhor que colocou esse desejo no meu coração. Pois há um tempo depois que eu aceitei o Evangelho, eu passei a ter desejo pelo dom de língua, né? E eu procurava muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre o assunto. E eu me emocionava, sentia mesmo. E eu sempre tive o desejo, né? Criou-se, né? Esse desejo no meu coração de ser batizado. E certa vez eu resolvi fazer um propósito, porque eu vi um vídeo aqui no YouTube de um pastor chamado Antônio Júnior. E ele tinha feito esse propósito, eu vi um testemunho dele sobre isso também. E ele fez esse propósito de 3 dias, jejuando em pró. Só que eu fiz esses 3 dias de propósito, mas eu relaxei, assim, eu disse, se for tua vontade, Pai, amém. Se não for, amém também. Porque a gente sabe que a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu fiz esse propósito, 3 dias de jejum, eu buscava o Senhor na madrugada, orava, louvava hino da harpa, lia a palavra, meditava, orava. Tudo isso eu busquei durante esses 3 dias, assim, intensamente. Só que antes disso, eu já vinha me sentindo um pouco, como eu posso dizer, como se fosse vazia. Eu buscava o Senhor, mas não sentia nada e eu tava com medo, né? Então, eu acho que foi até por causa disso que eu relaxei tanto, né? Não fiquei tão preocupada. Por causa disso, que eu estava preocupada que não estava sentindo nada. Eu lia a palavra, não sentia nada. Eu louvava, não sentia nada. E aí, eu fiz esse propósito de 3 dias, cumpri e relaxei. E certo dia, na congregação que eu faço parte, a dirigente, a gente estava no meio do culto, a dirigente virou para trás e disse: você vai solar o hino da festividade da gente, do discipulado, da campanha. Eu fiquei assustada, aí eu... Irmã, ela disse, você. Eu disse, tá certo. Só que, irmãos, a minha preocupação é que eu sou um pouco tímida, né? Só que eu já tinha cantado na igreja já outras vezes. Mas a minha preocupação toda não era só pela minha timidez. A preocupação toda era porque eu não estava sentindo a Deus. E naquele momento, eu já estava num momento que eu não estava conseguindo nem louvar. E eu amo louvar a Deus. Todos os dias aqui em casa, se não são todos os dias, praticamente todos os dias pela manhã, eu coloco o hino aqui, louvor, todos os dias. Porque eu amo louvar a Deus. E nessa época, eu não estava sentindo nada e nem vontade de louvar. E eu me lembro que quando a irmã falou isso, eu comentei com meu esposo. E ele falou... Aí eu disse para ele, mas... como é que eu vou louvar se eu não estou conseguindo louvar em casa, que é uma coisa que eu sempre fiz? E ele, mas calma, vai dar tudo certo. E eu lembro, irmãos, que eu chorava no banheiro. Eu chorava, eu dizia, Senhor, eu estou te buscando, eu estou lendo tua palavra, eu estou orando, mas eu não estou conseguindo te sentir, eu estou com medo. Eu senti medo por causa disso. Mas mesmo assim, eu insistia. E o único hino que eu conseguia louvar era o hino da campanha, porque tinha que ensaiar. E, irmãos, eu só ensaiava uma vez ao dia, porque era como se eu não me sentisse bem. Não é que eu não me sentisse bem louvando aqui, é como se, eu não sei, sabe, você se sentir vazio, fazendo algo para Deus, sentir-se vazio. Porque quando o cristão, quando ele está buscando a Deus, ele quer sentir a presença do Senhor, ele quer sentir alguma coisa. E eu não estava sentindo isso quando eu louvava a Deus. Então isso me preocupou bastante.
Mas eu louvei, continuei ensaiando os hinos, que foi o hino Recompensa, de Cassiane, e João viu. E eu ensaiei. E aí, no dia da festividade, foi num sábado e num domingo. No sábado, eu louvei o Recompensa. E no domingo, eu louvei João viu. Só que, irmãos, pense numa semana de tribulação. Irmãos, veio tribulação de tudo que é lado. Eu estava me sentindo fraca, sem forças, mas mesmo assim eu estava indo para a igreja. E no domingo em especial, que foi o último dia da festividade, depois que houve os louvores, irmãos, foi o dia que eu me entristeci e o dia que eu me alegrei mais. E vou explicar. Por quê? Eu me entristeci, irmãos, foi perturbação. O meu filho não parava na hora da pregação, ele não parou, tirou minha atenção. E eu olhava a igreja toda naquela euforia, todo mundo falando em língua, sentindo a presença de Deus, chorando. Os irmãos que não falavam em língua, mas chorando, sentindo a presença, glorificando a Deus. Eu olhei para o céu e disse, Senhor, eu estou aqui na tua casa e eu não estou conseguindo nem ouvir a tua palavra. O que está acontecendo? E os irmãos chorando por causa da pregação, porque estava sentindo a presença de Deus, e eu estava chorando porque eu não estava ouvindo a pregação e não estava sentindo a Deus. E eu lembro que eu peguei meu filho e saí com ele da igreja, fiquei na porta, aí eu reclamei que ele disse, fique quieto, senão você vai ficar de castigo. E começou a garoar, aquele chuvisco. E só que na hora eu não associei, né? Mas eu creio que foi o Senhor ali jogando a bênção, né? Me mostrando, né? E eu voltei para a igreja e ele continuou a perturbar muito meu Jesus, meu filho. Meu filho não para, ele tem energia para 10. E ele perturbando, tal. E eu falei, Senhor, eu olhei assim para a porta, eu disse, Senhor, eu vou embora. Ninguém vai perceber mesmo, eu não estou te ouvindo, eu não estou te sentindo, todo mundo sentindo tua presença, todo mundo se alegrando. E eu aqui triste, chorando, porque não estou te sentindo, eu vou embora. Sendo que eu creio que foi o Espírito Santo que bradou no meu coração para eu ficar. Eu disse, vou ficar assim mesmo. E se eu não tivesse ficado, eu iria perder a bênção, né, irmãos? Foi na hora da oração. Ele pediu para que todo mundo se colocasse de pé. E eu ainda chorando, porque eu não estava sentindo a Deus. Só que nessa hora, Deus, ele colocou meu filho. Meu filho ficou sentadinho no banco, quietinho. Deus, parece que foi Deus que disse, fica quieto. E ele ficou quietinho. E quando o homem começou, o pregador, começou a orar. Irmãos, eu não sei explicar. A dirigente passou por mim, aí eu falei alguma coisa, eu me segurei, né? Porque eu disse, meu Deus, o que foi que eu falei? Que eu morro de medo de blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos. Que nós, como cristãos, temos que ter temor a Deus, sim. Porque Deus, ele é santo. Ele é amor, mas também ele é justiça. E eu disse ao Senhor que se for para eu falar em línguas, amém. Mas que seja do Senhor e não de minha parte. Aleluia. E naquele momento eu falei, eu me segurei, eu disse, meu Deus, amém. Meu Deus, o que foi isso? E eu lembro que eu só abri a boca para dizer santo. Eu levantei a mão e disse, na hora da oração, eu disse, eu estou atribulada, Senhor, mas eu vou dizer que tu és santo. E eu comecei a dizer santo. Quando eu disse santo, santo, aí eu comecei a falar, irmãos, eu não ouvi nada, porque a igreja, aí os irmãos vieram para cima. E tava muito barulho, muita gente glorificando, e eu não ouvi nada do que eu disse. E eu sei que eu senti algo queimando no meu coração, era como se uma água estivesse transbordando de dentro de mim. E aquela quentura no meu peito. E eu falava sem parar, e minha mão não parava de tremer, que eu estava ainda com a mão para cima, porque eu estava dizendo que o Senhor era santo. E hoje eu entendo o porquê eu não estava sentindo nada naquele momento. O Senhor, ele precisou me esvaziar completamente para poder me encher. Por quê? Porque se eu fosse batizada, recebesse o dom de línguas, naquele momento que eu fiz o jejum, o propósito de 3 dias,
Eu poderia achar, foi por minha força. Mas não, o Senhor, Ele é perfeito até nisso. Porque a gente faz de um jeito e o Senhor, Ele ultrapassa aquilo que a nossa mente alcança, né? E foi algo que eu não tenho palavras para explicar. Foi lindo. E eu entendi que o Senhor, Ele me esvaziou todinho, para que eu não venha me gloriar, dizer, foi pelo meu esforço. Não, o Senhor, Ele me batizou naquele momento, me deu o dom de línguas naquele momento, porque Ele quis. Porque assim foi a vontade dEle, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que buscar o Senhor, sim. A gente tem que fazer propósito. Mas tudo isso, irmãos, não vai influenciar na decisão de Deus, não. Porque a gente tem que colocar em mente que é a vontade do Senhor que prevalece. Se a gente fizer o propósito e o Senhor não der os dons de língua, não batizar, não der qualquer dom que você está buscando, fique ciente que o Senhor, Ele sabe o porquê está fazendo tudo isso. Porque o Senhor, Ele veio além. A gente só enxerga o agora, mas o Senhor, Ele vê muito além, né? E Ele faz tudo de uma forma, de um jeito que você fica surpreendido. Mas Ele não deixa você enganado. Você no momento pode não estar nem entendendo por quê. Porque está demorando tanto. Porque minha hora não chega. Vai chegar no tempo. E se não chegar, amém. Porque a vontade do Senhor, como eu disse, ela é boa, perfeita e agradável. Espero que esse testemunho edifique sua vida e que traga algo para você. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e comente. Nós também temos nosso Instagram, Semente da Fé, que eu vou deixar aqui embaixo. Todos os sábados, irmãos, a gente faz live. Quase todos os sábados, quando não tem a gente avisa. Faz live, que a gente tem um culto doméstico, né? E em prol da nossa família. Então a gente faz esse culto e a gente faz live todo sábado. É de bênção, irmãos. Então que Deus abençoe a sua vida. E futuramente, né, eu vou contar outro testemunho, que é o testemunho pelo qual eu me voltei para o Senhor, que eu não conhecia, lógico, né, o Senhor, conhecia de uma outra forma. Mas é mais pra frente. Espero que esse testemunho venha edificar a sua vida. Que Deus abençoe. Até mais. Fique na paz.